Olá, meu povo! Hoje nós estamos aqui para fazer uma receita super especial em homenagem ao Dia da Mulher. Eu não poderia deixar essa data passar em branco, né? Porque a minha casa, a minha família, ela é toda cercada de mulheres. As minhas irmãs, minha mãe, minhas avós, as minhas tias, minha esposa, minhas filhas. Eu sou toda cercada de flores, cercada de mulheres. Então, de forma alguma, eu poderia deixar de fazer um vídeo especial para essa data. Assim que eu decidi fazer esse vídeo, eu fiquei muito tempo pensando qual mulher eu vou homenagear. Pesquisei, fui procurar mulheres importantes, feministas, sambistas, pessoas da minha família e por fim eu optei por homenagear a primeira mulher brasileira que se formou como chefe de cozinha aqui no Brasil. A mineira Benedita Ricardo de Oliveira. Se você nunca ouviu falar da chefe Benê, eu costumo chamá-la carinhosamente de a Julia Child brasileira. Acompanhe essa história que você vai descobrir o porquê. Benedita Ricardo de Oliveira é mineira de São José do Mato Dentro, zona rural do município de Ouro Fino. Nascida em 1944, sua história é a mesma de muitas meninas pobres negras brasileiras. Sofreu e vivenciou violência doméstica na infância, se tornou órfã aos 14 anos de idade e passou então a trabalhar em casa de família, se tornando responsável por todo o trabalho doméstico em troca apenas de comida e moradia. 3 anos depois, começou a trabalhar na casa de uma outra família que vivia no estado de São Paulo. Descendente de europeus, a família chegou a mudar-se para a Alemanha, levando Benê junto. Não preciso nem te contar que depois de 18 anos trabalhando com essa família, Benê se tornou especialista em cozinha alemã. Em 1978, ela venceu um concurso de receitas da revista Cláudia e foi convidada a trabalhar na cozinha experimental da revista feminina durante 3 meses. Com o tempo, ela se especializou em grandes jantares e banquetes na casa de empresários paulistanos. Pela força do boca a boca, começou a ganhar reconhecimento no ramo. Em uma dessas ocasiões, ao servir um banquete com inspirações alemãs, Benê impressionou o presidente e ditador Ernesto Geisel, que pediu para conhecer a cozinheira com a certeza de que seria uma alemã, porque a comida estava muito boa. Imagina qual não foi a surpresa de Geisel quando se deparou com uma brasileira negra. Outro convidado, o senhor José Papa Júnior, então presidente da Fiesp, ficou muito surpreso com os dotes culinários da cozinheira e fez o convite para que ela cursasse gastronomia na escola de hotelaria do Senac, que só aceitava homens na época. E por isso, aos 38 anos, Benê Ricardo foi a primeira mulher a obter licença para estudar gastronomia no Brasil e a receber o diploma de primeiro cozinheiro pelo Senac, o título que era concedido a quem se formava em Águas de São Pedro naquela época. Depois disso, a chefe Benê chefiou a cozinha do Hotel Maxud Plaza, foi dona de buffet, professora e consultora em gastronomia e seguiu enfrentando o machismo, racismo e o preconceito que ainda existem dentro da gastronomia. Pioneira na área, sua verdadeira paixão era comida simples, bem feita, ou o que ela costumava chamar de trivial gostosinho. Benê Ricardo faleceu em março de 2018, aos 74 anos, em consequência de um câncer de pâncreas. E hoje eu estou aqui para ajudar a difundir sua história e honrar o seu pioneirismo, sua alegria de viver, sua luta incansável por cada pequena conquista e, principalmente, sua enorme paixão e contribuição para a cozinha brasileira. A chefe Benê Ricardo ficou conhecida pelo seu gosto pela cozinha simples, porém sempre com muito sabor. 2 pratos muito famosos dela são o cuscuz paulista e o arroz de forno que nós vamos preparar aqui hoje. Muito simples, né? Mas ela fazia de um jeito todo especial que deixava esse prato cheio de sabor. O arroz de forno não é um prato chique, não é um prato gourmetizado, mas é aquele tipo de preparo que faz carinho no nosso coração. Eu tenho certeza que você comia arroz de forno na sua infância e que até hoje você tem saudade dele e adora comer nos finais de semana, naqueles almoços de família. E ele é excelente para se aproveitar sobras de arroz. Como nós brasileiros consumimos arroz praticamente todos os dias, sempre tem uma sobrinha aqui que vai para o congelador, vira bolinho. Esse prato é perfeito para isso. Porém, se você não tiver sobra de arroz aí na sua casa e tiver com muito desejo de comer arroz de forno, você pode também preparar desde o início. Aí você nem precisa fazer aquela parte de refogar o arroz com alho, com cebola. Basta cozinhar em água com sal e aí a gente agrega todos os temperos no próprio preparo. Para preparar o arroz de forno da chefe Benê Ricardo, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 650 gramas de arroz branco já cozido, uma cebola grande picada, um dente de alho picado, 50 gramas de manteiga sem sal, uma xícara de ervilha fresca,
80 gramas de cenoura picada, 150 gramas de peito de frango já temperado e salteado, 75 gramas de queijo parmesão ralado, 250 ml de vinho branco seco de qualidade, 2 colheres de chá de salsinha picada, 20 gramas de farinha de rosca ou farinha de pão para polvilhar na sua travessa e sal e pimenta do reino branca moída na hora a gosto. A gente vai começar colocando a manteiga em uma panela aquecida. E assim que ela derreter, eu vou adicionar a cebola. E eu vou refogar essa cebola até ela começar a ficar transparente. Depois que a minha cebola tiver começado a ficar transparente, eu vou adicionar o alho e eu vou refogar mais um pouquinho, por uns 2 minutos. Agora eu vou acrescentar a cenoura, a ervilha fresca e eu vou refogar mais um pouquinho. Aqui eu vou adicionar também um pouquinho daquele parmesão que eu já separei, que está nos ingredientes. Eu vou agora adicionar o meu frango que já está cozido. Se você não quiser ter o trabalho de cortar o frango, refogar, você pode também utilizar o presunto ou o peito de peru que já é cozido e é só misturar naquela base de tempero. Se você preferir, você pode utilizar nessa receita também o frango desfiado ao invés de usar o frango em cubo e grelhado. Para isso, basta você cozinhar o peito de frango em água e depois desfiá-lo. Agora eu vou acrescentar vinho branco e eu vou flambar. Tenho 2 coisas importantes para falar para você aqui a respeito do vinho. O ideal quando você vai cozinhar alguma receita salgada é utilizar um vinho que seja seco. Deixe os suaves para fazer as sobremesas. E caso você tenha medo de fazer aquele processo de flambar, colocando um isqueiro ou um fósforo, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente mexer um pouco até o álcool evaporar, que também vai ter um resultado final que é bacana. Caso você opte por flambar utilizando o vinho, é importante que você abra a garrafa somente no momento em que você for utilizar para flambar, porque o vinho é uma bebida alcoólica que tem pouca quantidade de álcool. Então, se você deixar esse vinho aberto ou utilizar aquele vinho que já está guardado lá na geladeira, já vai ter evaporado boa parte desse álcool e você não vai conseguir fazer o processo de flambar. A gente não vai deixar o vinho evaporar completamente, porque eu quero esse líquido, essa umidade, para agregar mais umidade no meu arroz. Agora eu vou acrescentar a salsinha picada, misturar um pouco e vou adicionar o meu arroz que já está cozido. Agora é só misturar bem, o arroz ficar todo temperado, pegar todos os sabores desse refogado que a gente fez aqui. Assim que você tiver misturado o arroz aos temperos, antes de colocar na travessa para levar ao forno, você pode ajustar o sal e também finalizar com a pimenta do reino branca moída, que é o que a chefe Bené Ricardo utilizava para finalizar o arroz de forno dela. Por último, a gente vai passar para a travessa e levar para gratinar. Nós vamos preparar a nossa travessa da seguinte forma: a gente vai untar com manteiga e vamos salpicar com farinha de rosca. E agora é só a gente colocar o nosso arroz. Para finalizar, nós vamos cobrir com queijo parmesão, uma camada generosa. Aqui eu tô usando parmesão fresco que eu ralei agora, mas se você quiser, você pode também usar aquele parmesão que você já compra raladinho dentro do pacotinho. É claro que quando você rala na hora, o sabor fica muito mais intenso. Como todos os nossos ingredientes já estão cozidos... Como todos os nossos ingredientes já estão cozidos, a gente só vai precisar que o arroz de forno gratine. Para isso, é importante que você pré-aqueça o seu forno na temperatura mais alta por mais ou menos uns 15 minutos antes de colocar o seu arroz. Aqui está o nosso arroz de forno, seguindo a receita da chefe Bené Ricardo. Eu sei que você está morrendo de vontade de colocar um creme de leite, um requeijão, alguma coisa para deixar ele mais cremoso, mas a verdade é que o arroz de forno ele pode ser feito de várias formas diferentes. A única base dele, obrigatória, é o arroz. E o restante você pode colocar os ingredientes que você preferir. Mas aqui eu quis ser bem fiel à receita da chefe Bené Ricardo para fazer uma justa homenagem a essa nossa guerreira da gastronomia que
foi a primeira mulher a se formar como chefe de cozinha aqui no Brasil. Se você já trabalhou em alguma cozinha ou é da área de gastronomia, já deve ter sofrido algum tipo de preconceito ou pelo menos percebido que, em geral, nas cozinhas mais gourmet, nas cozinhas de alta gastronomia, as mulheres costumam ser tratadas como coadjuvantes. Inclusive, isso aconteceu também com a chefe Bené Ricardo. Você já tinha ouvido falar dela alguma vez? A maioria das premiações, das estrelas e dos holofotes continuam sobre os chefes de cozinhas que são homens. E é por isso que eu estou aqui hoje, no Dia das Mulheres, fazendo esse prato em homenagem a uma chefe de cozinha para contribuir com esse debate e devolver à mulher o papel de protagonista que ela tanto merece. Vamos então experimentar o nosso arroz de forno? Perfeito, gente. Maravilhoso. Não é aquele arroz de forno todo carregado de creme, de queijo. Você consegue sentir cada um dos ingredientes. Tá super elegante. E esse toque que o vinho branco dá, perfeito. Se vocês gostaram desse vídeo e querem contribuir para que eu possa fazer muitos vídeos bacanas como esse daqui, não deixe de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada por ter chegado até aqui e um brinde a todas as mulheres.